Se tem uma coisa que vocês me perguntam é por que não deve dar arroz pro seu cão ou pro seu gato. E aí vocês me enchem na caixinha de perguntar, doutora, mas eu dou arroz há todo tempo na alimentação natural do meu animal e ele tá ótimo, ele tá bem, ele adora, por que eu não posso dar arroz? Gente, vocês vão entender hoje o porquê deixar o arroz de lado. Vamos lá? Bom, para começar, a gente precisa dizer o óbvio. Queira você ou não, queira o veterinário ou não, cães e gatos são carnívoros. O gato é um carnívoro estrito, isso quer dizer que ele não deve comer carboidrato, tá? Ele deve se alimentar apenas de carcaça, carnes, vísceras musculares, então ele é estritamente carnívoro. E pronto, acabou, tá? Já o cão a gente chama de carnívoro oportunista. Carnívoro oportunista não é onívoro, pelo amor de Deus. O cachorro, ele tem crânio de carnívoro, ele tem comportamento de carnívoro, ele tem trato gastrointestinal de carnívoro, ele tem focinho de carnívoro, microbiota de carnívoro, ele tem tudo de carnívoro. Só que ele é um carnívoro oportunista, então ele consegue sobreviver por um tempo limitado com uma escassez de proteína de origem animal. Mas isso não quer dizer que ele precisa do carboidrato para sobreviver. O carboidrato continua sendo um alimento não essencial para eles, beleza? A gente só sabe que eles toleram melhor o carboidrato, mas ainda assim o carboidrato não é essencial para cães. Beleza? Vamos em frente. A primeira problemática do arroz, gente, é que ele é um alimento com uma carga glicêmica, vou explicar o que é, com a carga glicêmica muito alta. Isso quer dizer que a quantidade de carboidrato, de açúcar simples dentro dele é muito grande. E ele vai liberar uma quantidade grande de glicose, eu vou falar sempre açúcar para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Ele vai liberar uma quantidade de açúcar na corrente sanguínea muito intensa e formando um pico. Então imagina o pico de uma montanha, né? O animal ingere, tá aqui antes de subir a montanha. Então o animal ingere aquele arroz e aí imagina que esse bonequinho aqui vai subir ao pico da montanha bem acelerado. Então a gente vai ter um pico muito alto dessa glicose. Com o pico alto dessa glicose, desse açúcar, a gente também tem um pico alto da insulina, porque a insulina é o hormônio que diz assim, caramba, quanto açúcar, preciso colocar isso para dentro da célula. Só que esse pico, gente, de glicose e, consequentemente, de insulina, isso é prejudicial para o corpo. Porque, naturalmente, era para essa insulina subir aos poucos, baixar, subir aos poucos e baixar. Isso acontece quando a carga glicêmica, o índice glicêmico do alimento é mais baixo, o que não acontece no arroz, porque é muito alto. Então, a gente vai ter essa subida em pico e aí a gente vai ter muito mais inflamação dentro do corpo, ok? Então, essa é a primeira parte do porquê não oferecer arroz. A gente tem um pico de glicose, um pico de insulina e com isso a gente tem bastante inflamação. Imagina você oferecer um alimento inflamatório todos os dias. Ah, doutora, mas eu pelo menos não tô dando ração. Verdade, mas se tá dando uma quantidade muito grande de carboidrato e principalmente carboidrato com alta carga e índice glicêmico, a gente vai ter inflamação todos os dias no organismo do animal. Outra coisa importante que eu acho que é bom a gente conversar aqui sobre o arroz é que muita gente tem a impressão de que o arroz integral é melhor para esses animais e acaba ofertando arroz integral todos os dias. O arroz integral, gente, imagina que ele tem mais capas nele, né, em cima dele, porque ele é um grão integral, ok? Então ele tá mais completo, ele não foi retirado cada casquinha, vamos dizer assim, desse grão. Nesse sentido, gente, a gente vai ter uma dificuldade ainda maior do nosso cão, coitado, carnívoro oportunista, de digerir um carboidrato íntegro, ok? Esse animal já não tem uma eficiência de digerir carboidratos. Imagina você um carboidrato cheio de capinhas, né? Que é o grão integral. Então, ele vai ter mais dificuldade ainda. Por isso que a gente fala que se for dar arroz para um cachorro, que dê ou na forma de branco ou parbolizado, para que a gente não tenha tantas capinhas o envolvendo e piorando aí a digestão que esse animal vai ter para digerir esse grão, ok? E o terceiro ponto importante, gente, é que esse grão, os grãos de forma geral, né, cereais, grãos, eles são food maps, principalmente para os nossos carnívoros. E esses food maps fazem o quê, Hannah? Eles vão alterar o pH digestivo, em primeiro lugar, e aí vocês precisam entender que, como carnívoros, esse pH digestivo é lá embaixo para digerir proteína animal. Então,
o pH gástrico ele tem que estar muito baixinho para poder conseguir digerir as proteínas ali. E o que os FODMAPs fazem? Fermentam e elevam o pH lá do estômago. Isso já vai trazer consequências para esse animal digerir outros alimentos, principalmente a proteína, que é o macronutriente mais importante para eles. Então veja que consequência complicada, que consequência grave. Só de estar dando grãos todos os dias, cereais todos os dias, a gente vai trazer para o nosso animal uma dificuldade que ele vai ter de digerir o macronutriente mais importante para ele, tá? E quando a gente tem alteração no pH digestivo, a gente também tem alteração no pH intestinal e também tem alteração na microbiota intestinal, porque tudo é linkado, gente. A gente não pega pedaços do corpo do animal e separa. Tá tudo ligado. Se a gente alterou a digestão do animal, a gente vai alterar o ambiente intestinal também. E aí lembrem da frase que a tia Hannah sempre fala: a saúde começa no intestino. Então, se a gente altera a microbiota intestinal, mais que isso, a gente altera a permeabilidade intestinal, então a gente vai predispor a mais inflamação e abrir para tudo que é doença, porque é ali que é feita a imunidade do animal e essa resposta imunológica vai ser levada para todo o corpo. É ali que começa a inflamação, então todo o problema vai começar ali no intestino e vai ser enviado para todo o organismo. Então, olha que coisa complexa está acontecendo só para eu dar arroz para o meu animal. Então, esses 3 motivos eu acho que já justifica muito bem para vocês o porquê não oferecer arroz de forma geral para esses animais. E aqui eu tô falando muito mais ligados a cães, tá, gente? Mas para gatos, eles não devem comer, não é nem uma questão de por que não, porque sim, é porque eles não devem mesmo, eles são carnívoros restritos. Então, tirem da cabeça que seu gato precisa comer carboidrato, e muito menos um carboidrato riquíssimo em glicose e riquíssimo em açúcar, como é o arroz, ok? E aí, em opção, o que é que a gente pode fazer de carboidrato para eles? Os vegetais, né? Os vegetais são carboidratos, tá, gente? Então é importante a gente falar isso, porque muita gente não liga o carboidrato ao vegetal. Mas os vegetais são carboidratos de baixíssimo índice glicêmico. Se você pega, por exemplo, um chuchu, uma abobrinha, uma abóbora, ou seja lá qual for o vegetal, ele é um carboidrato, ele é uma fonte de carboidrato, ele tem fibra, mas ele tem baixíssimo índice glicêmico. Isso quer dizer que quando a glicose entrar no corpo, ela vai entrar bem mais tranquila, bem mais tímida do que é o caso do arroz, de grãos de forma geral, que vai entrar acabando com tudo e chutando a porta. Então, quando a gente oferece um vegetal, a gente está oferecendo carboidrato e a gente pode oferecer de carboidrato apenas os vegetais ali, ou dependendo da estratégia do que seu animal come, a gente também pode colocar tubérculos no lugar aí desse carboidrato, tá? Batata doce, inhame, macaxeira, mandioca aí pra vocês, né? Que na minha terra é macaxeira. E aí a gente pode adicionar esses alimentos também na alimentação desses animais. Lembrando, eles não são essenciais, mas dependendo da estratégia que a gente tem, né? Dependendo da patologia, a gente pode sim colocar os tubérculos aí na alimentação do seu animal, tá bom? Então, acredito que deu para esclarecer para vocês o porquê não escolher esse alimento e a gente tem escolhas mais sábias aí para os nossos animais, beleza? Então comenta aqui embaixo se você ainda oferece arroz aí na sua casa, se você vai mudar esse carboidrato, me conta aqui que eu quero saber. Aproveite também e encaminhe esse vídeo para um amigo, que ele precisa saber dessas informações que a gente tá colocando aqui no Bora Falar de Bicho. Curte o vídeo e se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, gente, nossa, que vacilo, hein? Se inscreve aqui embaixo também para não deixar de acompanhar tudo que eu vou postar aqui. Um beijo e até a próxima.